Paz, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e hoje vou dar continuidade à leitura do livro de Êxodo, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante do Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá das águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor dos Hebreus me tem enviado a ti. Então, dizendo: Deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais ao Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos da pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos teus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram os mesmos encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor se
rira o rio. Depois disso, o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir meu povo para que me sirva. E se recusares, deixa-lo ir. Eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e toda a sua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subiram sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os seus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o seu povo. Então, para sacrificarem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando que hei de gozar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirares as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartaram-se de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor, conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos partios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a sua vara e fere o pó da terra, para que tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E haviam piolhos nos homens e nos gados. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá das águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me sirva. Porque se não deixares ir meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e sobre as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separarão entre meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal.
E o Senhor fez assim, e fizeram grandes enxames de moscas a casa de Faraó e as casas de seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como eles nos disseram. Então disse Faraó: Deixe-vos hei de ir, para que sacrificareis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos teus servos e do seu povo, não ficando uma só. Mas endureceu Faraó ainda essa vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por forças o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e os gados dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor essas coisas na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornou-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para a terra, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sua sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Hebreus: Deixe ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, e todos os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilências, e para que sejas destruída da terra. Mas deverás
mas deverás. Para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde que o dia que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, não for recolhido da casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir seus servos e seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e o fogo misturado entre a saraiva tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia em campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o canteio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a sua raiva, e a saraiva, e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Deus abençoe.